Amados e amadas, mais uma vez uma satisfação inenarrável estar na idílica presença de todos vocês, essa presença maravilhosa e agora online, com a matéria mais linda do mundo, aquela com F de fácil, F de física. Tema da nossa aula de hoje, movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRUV, dando aí continuidade aos nossos estudos do movimento. Show de bola? Amados e amadas, da mesma maneira como nós já fizemos com o MRU em aulas anteriores, nosso primeiro passo no MRUV é conhecer as características desse movimento. Tite, importância disso? Só consigo reconhecer o movimento se eu conheço as características dele. Maravilha? Vamos adiante então. Primeira característica, um tanto óbvia, já que o próprio nome do movimento chama-se movimento retilíneo, este movimento se dá em linha reta. Tudo bem? Entrei em curva, fiz rotatória, não vale. Só é MRUV se for em linha reta. Para esse movimento, uma outra característica que nós temos é relativa à situação da velocidade. A nossa velocidade para o MRUV, ela vai sofrer variação. Só que essa variação não se dá de qualquer maneira. Ela é uma variação uniforme. Prof, o que isso quer dizer? Que à medida que o tempo passa, a nossa velocidade ela vai crescer ou diminuir sempre do mesmo valor. Tudo bem? De maneira uniforme. Ou seja, ela cresce sempre de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, ou reduz de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. O que importa é, a variação da velocidade é sempre da mesma quantidade. Começou com 2, passou para 4, 6, 8, 10. Percebam que a variação é de 2 em 2. Tudo bem? Essa variação uniforme se dá em razão de uma aceleração que é constante. Outra característica do MRUV. Ou seja, prof, ao longo de todo o meu movimento, a aceleração do móvel não vai modificar o seu valor. Se o móvel iniciou o movimento com 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração, ele termina este movimento com os mesmos 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Tudo bem? Maravilha. Nosso próximo passo, vistas as características, é falar da variação do espaço para esse movimento. Amados e amadas, quando a gente falava do MRU, gostaria aqui de fazer um apanhado rapidão. Quando a gente falava do MRU, nós tínhamos visto que para ele, calcular o deslocamento era muito fácil. Bastava que a gente multiplicasse a velocidade pelo tempo de movimento e a gente tinha o deslocamento. Por qual motivo? Prof, porque ali a gente falava de uma velocidade constante. Nós já vimos em aulas anteriores que o deslocamento no MRU, ele é diretamente proporcional ao tempo, não é? Com uma velocidade constante, fica fácil calcular ele. Por exemplo, nós temos aí uma velocidade constante de 70 km por hora. O que isso quer dizer? Que a cada hora o móvel caminha 70 km. Em 3 horas, então, ele vai caminhar 210 km. Simples e fácil conseguimos esse deslocamento. Já aqui, para o MRUV, nós temos que estar atentos. Por quê, prof? Porque aqui não basta a gente multiplicar a velocidade por tempo e teremos o deslocamento. Aqui, o deslocamento sofrido, ele tem variações. Beleza? Pode ser um deslocamento cada vez maior ou um deslocamento cada vez menor. Por qual motivo? A nossa velocidade está variando. Aqui nós não estamos falando de uma velocidade constante, amados e amadas. Isso, então, acaba, digamos assim, levando a uma situação, beleza, onde a nossa variação de espaço, ela não se dá de forma constante. Eu tenho variações ou cada vez maiores ou cada vez menores, que é o que nós vamos ver adiante. Temos, então, que nesse tipo de movimento, a velocidade do móvel vai sofrendo variação à medida que o móvel se desloca. Já vimos isso, variação uniforme. E as posições, a cada segundo, elas sofrem variações distintas, cada vez maiores ou cada vez menores. Variações cada vez maiores, se o móvel estiver aumentando a sua velocidade, ou cada vez menores, no caso de uma frenagem, por exemplo.
Para vocês entenderem essa questão da variação distinta, observem só esse quadro que nós mostramos aqui, ó, onde aqui em cima nós temos informações de tempo, né? Instante 0, 1, 2 e 3 segundos, tempo em segundos, e aqui as posições que o móvel ocupa nos seus respectivos tempos em metros. Olha só, inicialmente o móvel estava aqui, ó, na posição 10. No segundo seguinte, ele já está na posição 13. Depois, na posição 18. Depois, na posição 25. O que vocês podem observar aqui? Ó? Que as variações de espaço, à medida que o tempo está passando para esse móvel aqui do exemplo, elas são cada vez maiores. Primeiro ele variou 3, depois ele variou 5, depois ele já variou 7. Está observando? A variação do espaço, ela é cada vez maior para esse caso. Isso quer dizer que o móvel está aumentando a sua velocidade. Tudo bem? Então, nós temos variações distintas, coisa que lá no MRU não acontecia. Lá no MRU era sempre o mesmo valor. Aqui não. Aqui nós temos variações que podem ser cada vez maiores ou menores, tá? Então, fica ligado com essa situação. Nós vamos aprender lá adiante como é que nós calculamos essas posições aqui, segundo a segundo. Nosso próximo passo, amados e amadas, é falar sobre a variação de velocidade nesse movimento. Como é que nós podemos falar da velocidade que esse móvel vai ter segundo a segundo? Em primeiro lugar, nós já sabemos, a velocidade varia de maneira uniforme à medida que passa o tempo. Essa velocidade, ela pode ser medida a cada instante, ou seja, segundo a segundo, pela seguinte equação. Uma equação que nós conhecemos por equação horária da velocidade, que é essa aqui, ó. Vi vovô atrás do toco, ou vovô e vovó atrás do toco. Tudo bem? Ela diz o seguinte para nós, ó. A velocidade final do móvel, ou seja, a velocidade que ele tem depois de um determinado tempo de movimento, ela é igual a quem? A velocidade inicial mais a aceleração do móvel multiplicada pelo tempo. Imagina o seguinte, amados e amadas. Vocês lembram qual foi o significado que nós demos para a aceleração anteriores? Se eu digo que um móvel tem aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, o que isso significa? Que a velocidade dele está variando de 3 em 3. Imagina que a velocidade cresce com essa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer, então? Que no primeiro instante ele está a 3, depois ele passa para 6, depois ele passa para 9, depois ele passa para 12, para 15, 18 e assim por diante. Não é? À medida que o tempo vai passando, ele vai aumentando a sua velocidade, sempre de 3 em 3. Mas eu posso perguntar para você qual é a velocidade dele, por exemplo, depois de 20 segundos de movimento. Prof, como é que eu vou descobrir essa velocidade? Através dessa equação que a gente está propondo aqui. A equação horária da velocidade. A velocidade final, ou seja, aquela que ele tem depois de um tempo, é igual à inicial, a velocidade que ele tinha no início do movimento, mais a aceleração vezes o tempo. Essa equação também conhecida como função horária da velocidade. Tudo bem, amados e amadas? Como de costume, vamos ver aqui quem são as nossas variáveis que compõem a nossa equação. Olha só, o nosso V, velocidade final, o V0, velocidade inicial, o Azinho, a nossa aceleração, e o T é a nossa variável tempo. Unidades rotineiramente utilizadas são as unidades do Sistema Internacional. Tudo bem? É o que mais se usa para essa situação, visto que a nossa aceleração comumente está em metros por segundo ao quadrado. Teacher, mas eu já vi situação em que a minha aceleração estava em quilômetro por hora ao quadrado. E aí? Aí você pode utilizar a velocidade em quilômetro e tempo em hora, em quilômetro por hora e o tempo em hora. Tudo bem? Mas o que mais ocorre é velocidade em metros por segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos. Vamos adiante. Agora vamos falar sobre a nossa classificação do movimento.
Amados e amadas, classificação do movimento, eu tenho certeza que vocês ainda lembram lá do MRU, quando a gente falou dele em aulas passadas. Vocês lembram que lá no MRU a gente também tinha uma classificação do movimento? Que a gente dizia, por exemplo, que o movimento poderia ser progressivo, se o móvel está a favor da trajetória, ou ele poderia ser retrógrado, se o móvel está contra a trajetória. Por exemplo, se o móvel está indo da posição 100 para 200, para 300, para 400 metros, isso quer dizer que ele está a favor da trajetória, então o movimento é progressivo. Agora, se o móvel vem do 600 para o 500, para o 400, para o 300, ele está contra o sentido positivo da trajetória e o movimento é retrógrado. Aqui também nós vamos ter uma classificação do movimento. E também nós vamos ter um movimento progressivo e retrógrado. O significado é o mesmo do MRU. A diferença está onde? Está que em cada um desses caras, progressivo e retrógrado, nós ganhamos uma nova classificação, que é a seguinte, que nós vamos ver aqui, ó. Olha só, classificação dele. Aqui o movimento também pode ser progressivo e também pode ser retrógrado. Só que cada um deles pode ser ainda um movimento progressivo acelerado ou um movimento progressivo retardado. Um movimento retrógrado acelerado ou um movimento retrógrado retardado. Progressivo e retrógrado continuam com o mesmo conceito, o mesmo significado. Tudo bem? Progressivo a favor da trajetória, retrógrado contra. Mas, prof, o que significa esse acelerado e retardado que nós podemos ainda classificar cada um deles? Vejamos adiante. Quando nós falamos, amados e amadas, sobre um movimento acelerado, nós dizemos desse movimento que a velocidade do móvel aumenta em módulo. Tite, mas o que é que significa módulo? Simples e fácil, lá da matemática. Você desconsidera o sinal do número. Tudo bem? Por exemplo, qual é o módulo de menos 5? 5. É só desconsiderar o sinal do número. Tudo bem? Então, quando eu olho para a velocidade sem considerar o sinal dela e eu vejo que ela está aumentando, eu tenho um movimento acelerado. Show de bola? Para esse tipo de movimento, nós ainda vamos dizer o seguinte, que toda vez que nós temos um movimento acelerado, o sinal da aceleração e da velocidade são sempre iguais. Velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Maravilha? Para a gente poder ficar bem ligado, vamos ver só um exemplo dessa classificação. Olha só, nós temos aqui uma situação exemplo. Um determinado móvel tem seu movimento descrito pela seguinte equação. V igual a 10 menos 4t. Olha só, essa aqui é uma equação da velocidade. Olha aqui, quem que é esse carinha aqui, o 10, que não acompanha a variável tempo? É a minha velocidade inicial. E quem é o 4? O cara que acompanha a variável tempo. É a minha aceleração do movimento. Tudo bem? Esse primeiro, velocidade inicial, esse cara aqui, a aceleração do movimento. E ó, perceba, essa aqui é uma equação horária da velocidade. Vovô e vovó atrás do toco. Tudo bem? Aí ele pede que a gente classifique o movimento para o instante t igual a 3 segundos. Mas, prof, como assim? Nós vamos ter que classificar de acordo com um tempo? Galera. Esse movimento aqui, como a velocidade dele vai sofrer variações, dependendo do tempo, a classificação dada pode ser diferente. Então, a gente estabelece um tempo, trabalha dentro da equação para poder fazer a classificação. Muito simples e muito fácil. Olha só, prof, como é que eu vou classificar então? Eu vou pegar a equação que o cara me deu e no lugar da variável tempo, eu vou colocar o tempo que ele propõe a classificação, que aqui é o tempo de 3 segundos. Então, vejam só, no lugar do t eu coloco 3. Multiplicando aqui, eu percebo que esse cara dá 10 menos 12. Concorda comigo? Chego, então, num resultado de velocidade de menos 2 metros por segundo. Ah, Tite, velocidade negativa, isso existe. É o quê? O cara tá vindo de ré. Não, cara, lembra que eu já falei para você? O sinal negativo na frente da velocidade, ele apenas serve para uma coisa. Ele tem significado
físico. Ele serve para dizer que o móvel está em movimento retrógrado. Lembra lá das classificações? Titio fez uma observação. Se o movimento é retrógrado, o valor da velocidade, o sinal dela é negativo. Tudo bem? Então, olha só, Tite, como é que eu faço então a classificação do movimento quanto a acelerado nessa situação? Olha essa observação que o Titio está fazendo aqui, ó. Velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Olha para a tua equação. Olha aqui para o número que representa a minha aceleração. Ou seja, o cara que acompanha a variável tempo. Ele não tem um sinal negativo na frente dele? Prof, então a minha aceleração é negativa. E ela vale quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. E quanto é a minha velocidade? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Olha para o sinal dessas duas variáveis. Não são iguais? Então, se eles possuem o mesmo sinal, nós dizemos que o movimento é acelerado. Prof, isso aqui vai valer só para quando os sinais são negativos? Não, olha o que ele está dizendo. Basta que eles tenham, a velocidade e a aceleração tenham o mesmo sinal. Pode ser negativo, pode ser positivo. O que importa é que eles sejam iguais. Se forem iguais, movimento acelerado. Tudo bem? Vamos então à próxima classificação, quanto ao movimento retardado. Tite, quando nós temos um movimento retardado, nós vamos dizer dele, amados e amadas, que a nossa velocidade do móvel, ela reduz em módulo. Mais uma vez, aqui também é em módulo, desconsidera o valor do sinal. Ou seja, nessa situação, nós vamos ter nada mais, nada menos, amados e amadas, do que uma frenagem. O cara pisou no freio, a velocidade está reduzindo. Uma situação dessa nós temos então uma situação de movimento retardado. Maravilha? Para essa situação, a velocidade e a aceleração têm sinais opostos. Ou seja, se um for positivo, o outro tem que ser negativo. Tudo bem? Não importa a aceleração ser negativa, a velocidade positiva ou vice-versa. O que importa é que eles tenham sinais opostos. Para a gente poder ver através de um exemplo, temos o seguinte. Um determinado móvel tem seu movimento descrito pela seguinte equação. V igual a 10 menos 4t. Olha só, presta atenção. É a mesma equação do exemplo anterior. Só que agora eu quero classificar o movimento para um instante t de 2 segundos. Você vê como o tempo importa na classificação. O que é que a gente faz para poder classificar? Pega a equação que ele está dando para a gente, no lugar da variável tempo, a gente coloca o tempo que ele quer a classificação. Fazendo aqui os cálculos, facilmente, nós vamos conseguir perceber que essa velocidade dele nesse instante é de 2 metros por segundo. Só que agora, perceba aqui, 2 metros por segundo positivo. Tudo bem? Olha para a tua aceleração. Qual que é o valor dela? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Maravilha? Show de bola? Prof, aceleração negativa. E a tua velocidade? Qual foi o valor dela? 2 metros por segundo. Só que agora com um sinal positivo. No instante t igual a 2 segundos, a velocidade do móvel é positiva. O que isso quer dizer? O movimento é progressivo, não é? Movimentos progressivos, velocidade positiva. Mas quanto à aceleração, nós vamos dizer que esse movimento ele é um movimento retardado. Por quê, prof? Olha só, o sinal da aceleração e da velocidade, eles são opostos. Se um é positivo e o outro é negativo, então o movimento é dito retardado. Tudo bem, amados e amadas? Vamos, então, adiante com um exemplo prático. Amados e amadas, exemplo prático da nossa videoaula de hoje diz o seguinte. Um móvel partindo do repouso, vou já explicar o que é isso aqui, com uma aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado, desloca-se durante 5 minutos. Ao final desse tempo, qual é a velocidade escalar adquirida por ele? Ou seja, amados e amadas, qual é a velocidade final do móvel depois de
5 minutos de movimento, sabendo que ele tem aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Prof, se ele está querendo falar da velocidade final, eu vou lembrar de quem? Da minha equação da velocidade. Equação horária da velocidade, que diz que a velocidade final é igual à inicial mais aceleração vezes tempo. Tudo bem? O que é que ele está pedindo? Esse carinha aqui, ó, o valor da minha velocidade final. Quem é que eu tenho que conhecer? A minha inicial, a aceleração e o tempo. Eu tenho elas? Foram dadas no problema. Vocês vão perceber aqui, ó, que no lugar da velocidade inicial eu coloquei um zero. Prof, por que o senhor disse que a velocidade inicial vale zero? Por esse motivo aqui, ó. Olha o que ele diz no início do comando. O móvel partindo do repouso. Isso quer dizer que a velocidade inicial do nosso móvel valia zero. Tudo bem? Maravilha. A nossa aceleração aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. E o tempo? Teacher, o senhor colocou 300. Era para ser 5, que ele deu 5 minutos. Será que é? Não, né, galera? Lembra? As nossas unidades têm que ser compatíveis. Unidades do sistema internacional. Posso usar minutos? Não, eu tenho que usar segundos. Transformando de minutos para segundos, vamos ver que 5 minutos equivale a 300 segundos. Dessa forma, podemos dizer que a velocidade do móvel após 5 minutos de movimento é de 600 metros por segundo. Tudo bem? Amados e amadas, mais uma vez, inenarrável estar com vocês. Isso é tudo. Beijo, abraço e um cheiro no sovaco.